Vamos aqui, então, essa é a resolução do exercício 4. O exercício 4 diz o seguinte: se a razão entre os azulejos decorados e não decorados de uma cozinha é de 3 para 8, as quantidades de azulejos decorados e não decorados nessa cozinha é, respectivamente... Então, o que ele diz? Entre os decorados, entre aqui os decorados, né, a razão entre os decorados e os não decorados, essa razão é de 3 para 8. 3 para 8. E ele quer saber, dentre as alternativas, qual aquela que representa a quantidade, né, de azulejos decorados e os não decorados, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer testando, né? Ou seja, a gente tem que lembrar que quando a gente tem x sobre 1 sobre y sobre 1, por exemplo, né? Se a gente fizer uma divisão aqui por um número qualquer, por um número, vamos colocar aqui o número a, e eu fizer a divisão aqui pelo número a, essa proporção vai se manter. Então, portanto, a gente vai ter aqui um x2, por exemplo, e um y2, mas que vai ser igual a essa proporção, porque a razão ela permaneceu a mesma, tá? Ou seja, o resultado da divisão permaneceu a mesma. Por quê? Tudo que eu fiz em cima, eu fiz no de baixo também. Então, se eu pegar esse resultado aqui e multiplicar por um número qualquer, vamos colocar aqui um número b, multiplicar isso aqui por número b, novamente o resultado vai ser um x3 e um y3, cuja proporção continua a mesma, a razão continua a mesma, né? Então, quando a gente tem aqui essas frações, e eu estou dizendo que x1 sobre y1 é igual a x2 sobre y2, eu estou dizendo que o resultado dessa divisão é o mesmo para esse, é o mesmo para esse, é o mesmo para esse. Ou, de outra forma, que a razão entre esses dois números é igual à razão entre esses dois e é igual à razão entre esses dois, tá? Porque tudo que eu fiz em cima, eu fiz embaixo também, né? Então, como é que a gente vai fazer a resolução desse exercício? A gente vai testar, né? Ver qual desses números que ele colocou aqui tem a mesma razão. Ou seja, qual desses elementos que ele deu, qual dessas alternativas, que multiplicando por qualquer número, né? Eu falo multiplicando porque todas elas são maiores do que 3 sobre 8, né? Então, qual delas que multiplicando vai continuar mantendo a mesma razão de proporção, tá? Então, a gente faz o teste sobre cada uma delas. Então, vamos testar aqui na primeira alternativa. Isso na que apareceu aqui para mim, tá? Então, a gente tem 160, a gente vai testar 160 por 380. Bom, isso daqui, então, a gente já vai cortar os zeros. Vai ficar a razão 16 por 38. Bom, 16... ele é divisível por 2. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2, porque 38 também é divisível por 2. A gente vai ter o quê? 16 dividido por 2 dá 8. E 38 dividido por 2 dá 19. Tá? Então a gente chega aqui nessa razão de proporção, 8 sobre 19. É diferente dessa daqui, né? Ela é diferente desta. Então, se é diferente dessa, não é esse número que a gente está procurando. E por que eu sei? Porque aqui a gente não tem mais como dividi-los pelo mesmo número e gerando um número inteiro, né? Qualquer número que a partir de agora, como o 19, inclusive, é um número primo, né? Então, se eu dividir o de cima e de baixo por qualquer número que seja, um deles vai ser um decimal, né? Porque não tem mais um número que divida os dois de forma inteira. Então, essa primeira alternativa não pode ser, né? Então vamos aqui, vamos testar a segunda. Essa segunda ela pode ter a mesma razão de proporção. Então a gente vai fazer agora aqui 120 sobre 270. Então mais uma vez, 120 sobre 270, eu corto os zeros aqui. Quando eu corto os zeros, eu vejo que a gente tem 12 em cima e 27 embaixo. 12 e 27, eles são divisíveis por 3. Né? Então o que a gente teria? 12 dividido por 3 dá 4 e 27 dividido por 3 dá 9.
Mais uma vez, a gente tem então a razão de proporção que é diferente. Não é de 3/8, é de 4/9. Mais uma vez, aqui a gente não tem como dividir os dois pelo mesmo número. Então, essa daqui também não é. Vamos testar o próximo número. Então, a gente tem 100 por 335. Né? Então, eu posso pensar aqui que um número que a gente pode dividir ambos aqui é 5, né? Tanto de cima quanto de baixo. Dividindo de cima e de baixo por 5, eu tenho que 100 dividido por 5 é 20. E 335 dividido por 5 dá 67. Tá? Então, mais uma vez, não é a mesma razão de proporção. Já vi que eu tive um azar de ter começado aí por aqueles que não era, né? Então, vamos ver o próximo. Então, o próximo é 150 sobre 350. Então, a gente corta os dois zeros. A gente tem que tanto 15 quanto 35 são divisíveis por 5. Então, se eles são divisíveis por 5, o que a gente tem? 15 dividido por 5 dá 3. E 35 dividido por 5 dá 7. 3 sétimos, né? Parecido, mas não é a mesma razão de proporção. Então, tem mais um que seria o último, né? Nossa última opção. Então, vai ser ela com certeza, se o gabarito não estiver errado. Então, a gente tem 135 por 360. Mais uma vez, são números aqui que são divisíveis por 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir tanto de cima quanto de baixo por 5. Então, a gente dividindo de cima e de baixo por 5, a gente vai ter 27 em cima e 72 embaixo. Tá? Então, não é um resultado, não é 3/8 por enquanto. Mas a gente tem que ver que tanto 27 quanto 72 são divisíveis por 3. Né? Ambos são divisíveis por 3. Se a gente dividir de cima e de baixo por 3, a gente vai ter qual resultado? A gente vai ter 9 sobre 24. Já que 27 dividido por 3 dá 9, 72 dividido por 3 dá 24. E aí, a gente tem também, a gente sabe que esse número é mais uma vez divisível por 3, tanto de cima quanto de baixo. 9 dividido por 3 dá 3. E 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24. Então, a gente achou aqui a razão de proporção 3/8, né? Que é a mesma que ele está pedindo aqui. Então, a gente sabe que para a gente chegar nesses 3/8, nós utilizamos então 135 e 360. Então, o número de azulejos decorados é 135 e de azulejos não decorados é 360, tá bom? Então, com isso a gente encerra este exercício de número 4, tá certo? Então, vejo vocês no exercício de número 5, então. Até lá.